presidente da casa, vereador Damião Silva, demais vereadores componentes da mesa, vereadora Magali, vereador Dorival, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu sempre tive uma preocupação como vereador de ter uma visão crítica sobre as questões urbanas do município. O aspecto urbano, a organização das ruas, o aspecto de limpeza, o aspecto do trânsito organizado, o aspecto da fiscalização das construções, porque o povo paga IPTU e tem direitos a que certos serviços funcionem bem, mas o povo também tem a obrigação de respeitar as leis do município relacionadas ao seu aspecto urbano, principalmente as construções que não devem ser nunca feitas sem se observar o que diz as leis municipais. Essa preocupação eu tenho de muito tempo e nunca me conformei quando vi muitas vezes a prefeitura, em outras épocas, e agora que nessa época que estamos vivendo, fechar os olhos para certas coisas erradas que acontecem por conveniência eleitorais, e as coisas erradas fazem com que a cidade vá perdendo seu aspecto de uma cidade organizada, cuidada, e as leis passam a não ter respeito nenhum. Sertânia necessita de um projeto de expansão urbana. A cidade não pode crescer de forma desorganizada. Tem que ter um projeto. Na minha época de prefeito, nós fizemos um plano diretor. Era uma exigência de Brasília. Foi um corre-corre muito grande, reuniões com a comunidade aqui, não sei quantas aqui, na Câmara, no Colégio Agrícola. Eu não sei, de lá para cá, qual foi o destino desse plano diretor, qual é o aproveitamento que vem tendo, como é que estão essas coisas. Mas ele priorizava uma série de coisas e orientava como deveriam ser feitas outras atividades do município. Mas tem que ter um projeto urbano, não só para a cidade, como para os distritos também. Se você deixar o povo construir do jeito que o povo quer, a coisa fica muito difícil. Fica com aspecto favelizado. Eu não sei se eu já falei aqui, uma vez eu em Caruaru, eu subi no segundo andar de um prédio perto do centro para fazer uma compra de uma mercadoria, e ao olhar pela janela eu vi o que normalmente a gente não vê lá de baixo. Grande quantidade de prédios feitos, todos eles sem reboco externo, quando a lei obriga a fazer isso aí. Aí fica aquela coisa feia, mas a prefeitura fecha os olhos por questões políticas. Não é só aqui não. Vi esse mesmo problema em Buenos Aires, já tem umas pessoas falando no ônibus, aí, não é só na terra da gente que tem essas coisas feias não, olha aí também. Então o prefeito ele deve ter um cuidado com isso. A cidade, a casa da gente, quando a gente abre a porta, é para ver alguma coisa agradável diante da gente. Diante da minha casa, o que eu vejo hoje é um bocado de lixo espalhado, os cachorros rasgam lixo. Enquanto eu jogo pedra, ele corre e carrega o lixo na boca, mas lá, uma coisa desorganizada, eu não sei se ninguém vê aquilo, está lá, Rua Adilão Ferreira, número 332, diante, pode olhar lá que está um bocado de lixo na calçada diante da minha casa, há muitos dias.
Pois bem, essa preocupação urbana, Sertânia necessita de um projeto de expansão urbana que oriente seu crescimento futuro, de forma tecnicamente organizada. Largura das ruas, que vão ser criadas ruas novas, porque tem ruas em Sertânia que se você estaciona um carro e tenta passar o outro, tem dificuldade. E se forem dois do lado paralelos, aí é que não passa nada mesmo. Como pode-se notar, o crescimento da cidade é quase totalmente do lado direito do rio Mochotó. Já perceberam isso? O rio Mochotó, de onde ele vem, que ele nasce lá por trás da serra do Cipó, do sítio Cipó. Havia quem dissesse que nascia na serra de Abetacá, mas não é. Ele nasce por trás da serra do Cipó. E quando ele entra na cidade, você pode observar que quase toda a Sertânia foi construída do lado direito do rio, vindo de lá para cá. Então há uma dificuldade, porque o rio, quando está cheio, ele é um obstáculo. Então as pessoas, para evitar esse problema, construíram quase Sertânia do lado de cá. Só o alto do Rio Branco, que ousou construir aquela vila agrícola, até porque seu Pinheiro tinha uma fábrica de caruá ali, e aquilo ali nasceu em torno da fábrica de caruá. O povo construiu a vila ali, em época de chuva ficava isolado. Com a construção da primeira ponte sobre o rio Mochotó, aquela ponte que o pessoal chama de ponte da estrada de Arco Verde, ali perto do Alto Rio Branco, então o acesso melhorou, o isolamento diminuiu. Quando o rio estava cheio, o povo do Alto Rio Branco passava por cima da ponte e estava tudo resolvido. Melhorou ainda mais quando o vereador Evandro Laete, através de um projeto no governo de Marcelo Lafayette, conseguiu que o prefeito fizesse uma ponte sobre o Sangradouro do Açude, que era outro atropelo para o povo passar. Então melhorou. O que acontece agora? O contorno viário de Sertânia construirá uma nova ponte sobre o rio Mochotó. Muita gente em Sertânia não sabe disso. Nós teremos uma ponte grande ali depois do antigo matadouro. Então serão duas pontes próximas uma das outras. Porque se não tivesse essa nova ponte, não haverá como os carros passarem quando vierem por aquele contorno em época de inverno. Então já fica garantido. Essa obra facilitará o acesso e possibilitará o surgimento de novos loteamentos na margem esquerda do rio, que poderá expandir-se para os lados da Barra Velha. Toda aquela região por trás da escola Sebastião Lafayette, hoje é uma escola técnica, toda aquela área ali, depois da construção dessa outra ponte, ela será favorecida. E poderão se abrir loteamentos até alcançar-se a Barra Velha nas regiões mais altas. Então será uma coisa positiva, só assim Sertânia poderá realmente crescer do lado esquerdo do rio. Fica uma cidade, o rio não será mais um obstáculo. E dos dois lados haverão construções. Para melhorar ainda mais em termos de possibilidade de acessos, poderia-se construir uma terceira ponte, essa com recursos municipais. Por que não? Totão em Valadares construiu uma ponte sobre o rio Pajeú, com recursos do município de Afogado da Engazeira. Porque futuramente a Prefeitura de Sertânia não poderá fazer o mesmo? Com a organização, com a economia, poderá. O rio que passa na rua Soldado Zé Matias. Será que o povo sabe onde é isso? Rua Soldado Zé Matias é o corredor de João Pires. Na época eu solicitei a Evandro, quando ele foi colocar o nome, que colocasse no outro, mas é porque ele disse, uma questão até justa que ele falou. O Soldado Zé Matias foi um dos primeiros moradores daquele corredor.
Então foi uma homenagem a ele, mas o povo continua chamando de corredor de João Pires. Então ali o rio passa e passa de uma forma bastante larga, dificulta, muitas vezes a água invade as casas do povo. Aquilo ali teria que ser feita uma correção, teria que se construir uma calha para aquele rio, como um corte para a água passar por dentro e não da maneira que passa lá, não sei quantos metros de alagamento. E dentro, que ali é a passagem do Alto Rio Branco, quando se fez uma passagem molhada. Aquela passagem molhada, ela ajuda quando o rio tiver com pouca água. Mas o rio, no momento de águas caudalosas, aquela passagem molhada não garantirá nada. O povo terá que passar novamente pela ponte do Alto Rio Branco. Então, depois do corredor de João Pires, tem toda uma área que poderá ser loteada, alguma coisa até já tem por lá, e se criará uma comunidade que irá viabilizar o funcionamento da Escola Agrícola de Sertânia. Aquela escola foi feita em um tempo, para uma realidade daquele tempo, e depois uma mudança das leis federais de Brasília inviabilizaram totalmente aquela escola. Aquela escola era uma escola agrícola de 2º grau municipal, criada pelo ex-prefeito Marcelo Lafayette, numa época que isso era viável. Mas depois o MEC determinou que o ensino de 2º grau era da responsabilidade do Estado e não dos municípios. Isso quer dizer, não viria nenhum centavo para o município gastar o ensino de 2º grau. Então aquela escola morreu. E coube a minha tarefa ingrata de encerrar as aulas de um curso agrícola que criaram lá, recriaram lá às pressas sem me consultar. Fui muito criticado na época por ter fechado o curso, mas os que me criticaram não conseguiram até agora abri-lo de novo. Deveriam ter feito. Se diziam que foi uma coisa errada que eu fiz, não foi nada errado. Apenas a gente tem que cumprir a lei. Se o município não pode cuidar do ensino do 2º grau, não é função dele, não tem recurso, não tem que insistir. Então aquela escola foi totalmente fechada no atual governo, mas eu soube até que está para reabrir. Não sei, e espero que reabra. Mas futuramente, se for feitas essas sugestões aqui forem concretizadas, aquela área depois do corredor possa ser habitada com um grande número de loteamentos, então a escola agrícola terá uma comunidade escolar e ela voltará a ser viável como escola municipal, escola do 1º grau menor. Então essas preocupações com a urbanização da cidade deveria ser o norte de cada um de nós. Não deveríamos concordar. Tem mais 1 minuto, vereador. Quando algumas pessoas infligem as leis e o município, até por conveniências políticas, deixa para lá. Isso não é só de agora, já aconteceu em outros governos também. Aí a cidade vai se descaracterizando. Veja só o caso daquela lavandaria que eu reclamei aqui, está lá. Cercaram, fecharam todos os acessos, construções irregulares e nada foi feito aqui no Alto Cemitério. Então nós estaremos sempre alerta, cobrando essas coisas, para ver o que é que a gente consegue mudar, até porque é obrigação nossa continuar existindo. Senhor presidente, muito obrigado.